Olá, amigos da LS, vamos iniciar mais um Farol Global aqui no site para comentar a situação do mercado internacional, né, e os seus desdobramentos também no mercado brasileiro. Então, fiquem à vontade aí para mandar perguntas ou comentários, que nós vamos fazer aqui a apresentação sobre o que está acontecendo no mercado global, né? Vamos começar a avaliação falando um pouquinho sobre S&P, que eu vou colocar em instantes aí na tela. Ok. Vamos ver aqui. Então vocês têm na tela o gráfico do S&P, que apresenta, conforme eu tenho demonstrado nos últimos faróis, uma correção num formato mais lateral, né? Tá parecendo mais aí um triângulo simétrico no S&P, mas também é uma primeira perna de baixa com repique, uma segunda perna de baixa com outra correção que atingiu a retração de 0,68 dessa perna anterior, e uma concentração aí de fundos, LTAs, média de 200 que foi testado novamente hoje, que tem segurado os preços desde a primeira correção de fevereiro, que vão de 254, a mínima de fevereiro, até uma concentração de fechamentos em 257. O mercado perdeu novamente a linha d'água do ano, apresenta uma tendência bem definida pela posição das médias e até pela sequência de topos de fundos, e nós temos então a situação de correção mais lateral, onde fica mais difícil operar a tendência, né, porque nós não temos uma tendência clara para cima ou para baixo, com esses pontos de extremo no curtíssimo prazo, suporte entre 254 e 257 e resistência no topo da semana passada por volta de 271, né, para ser mais exato, 271 e 30. Né. Então, nós temos aí hoje, né, uma movimentação mais indecisa, aqui um candle de indefinição perto do fechamento de ontem, o que pode marcar algum fundinho de curtíssimo prazo. Nós estamos passando aí pela fase de uma certa volatilidade no mercado americano por conta da apresentação de balanços. Inclusive, há pouco foi apresentado, né, depois do fechamento do mercado, o balanço do Facebook, que veio bem acima do esperado. Para vocês terem uma ideia, o mercado esperava $1,35 por ação de lucro, e a empresa apresentou, se não me engano, 1,80, 1,78 de lucro, bem acima do esperado, né? A receita total da empresa no primeiro trimestre de 2018 foi de quase 12 bilhões de dólares, com lucro aproximado de 5 bilhões de dólares. Isso representa aí, realmente um resultado excepcional, apesar de toda a avalanche de problemas que a empresa tem passado em termos de questionamento sobre política de privacidade, sobre utilização do Facebook para fins de campanha política, e, enfim. Recentemente o Mark Zuckerberg foi até o Capitólio responder perguntas de congressistas americanos numa sessão bem agressiva, né? Mas independentemente de tudo isso, a empresa tem se demonstrado, né, continuou demonstrando um lucro, um resultado excepcional. Isso produz no aftermarket uma alta de 4,83% em relação ao fechamento do horário regular, né? Então o mercado fechou em 159,90 e está negociando no after aqui perto das máximas dos últimos dias em 167,40, né? A resistência imediata em 169,35. Se rompida, né, pode ser um pivôzinho de alta para recuperação. Temos previsto para amanhã a apresentação de resultados da Amazon, e no início da semana que vem nós temos resultado da Apple. Então, várias empresas de tecnologia com grande peso no mercado apresentando resultados,
De uma maneira geral, os resultados das empresas, já tivemos vários setores aí apresentando os resultados, vieram bem acima do esperado e vieram muito bons, conforme, né, analistas já sugeriam. O problema do mercado americano, de uma maneira geral, o problema das últimas quedas e tudo mais, não é que a economia esteja passando por um momento ruim, né? A economia está passando por um ótimo momento. O problema todo é que o mercado sempre olha para frente. E olhando para frente, nós observamos que nós temos cada vez mais sinais que estamos mais próximos do final de um ciclo de expansão no mercado global. E exatamente esse é o problema, né? Então o mercado sempre anda na frente. Aquela movimentação positiva que nós vimos no ano passado podia ser exatamente a representação já, né, adiantada dessa bonança que nós estamos vendo aí em termos de resultados de empresas nos Estados Unidos. Nós podemos ver essa questão de final de ciclo pelo menos das taxas de juros, né? Podemos ver aqui juros de vários países e nós vamos observar que os juros americanos estão subindo. Inclusive, continuou a sua alta na sessão de hoje, com os treasuries de 10 anos firmando acima aí do patamar de 3% ao ano, né, que é um patamar muito importante. Então nós podemos ver que, apesar dessa alta nos juros americanos, aqui são juros reais, né, juro nominal menos inflação esperada, esses juros estiveram bem mais altos, até os juros reais no início de 2015. Chegaram aí abaixo de zero no final, juro real, né, no início de 2017, e agora volta a apresentar um comportamento positivo, enquanto o resto do mundo ainda, apesar da recuperação das últimas semanas, ainda apresenta uma taxa de juro real negativa, né? Aqui a Alemanha em verde, Reino Unido em cinza e Japão em azul, né? Então, basicamente, juros em alta, economia bombando, emprego, né? Praticamente a economia americana trabalha em pleno emprego, e isso vai sugerindo cada vez mais próxima correção, né, da situação, e os traders operam já precificando essa correção, né? Podemos ver um ETF muito bom para observar o comportamento dos treasuries aqui de 7 a 8 anos, o IEF, e temos a manutenção da pressão vendedora nesse ETF, perdendo um fundo anterior, sugerindo a pressão vendedora em cima dos bonds de curtíssimo prazo. Esse movimento segue e produz aí um fluxo positivo no dólar. O dólar rompeu recentemente uma zona de resistência por volta de 90,60. Chegou a fazer um candle de definição ontem, mas hoje seguiu a movimentação positiva. O dólar está se valorizando praticamente contra todas as moedas, né? E isso acaba sendo um argumento muito positivo para a manutenção da pressão compradora sobre o dólar em relação ao real. E hoje nós atingimos o objetivo que nós íamos comentar na faixa de 13,50. Depois de 4, 5 dias de forte alta, deixando uma sombra superior. Essa sombra superior no dólar, frente ao real, pode sugerir algum topo intermediário, né? Algum topo de curtíssimo prazo, alguma correção. E nesse caso, os topos de 13,42, na faixa de 13,42, seriam um objetivo para essa correção. No mercado brasileiro, então, nós temos dois, mercado brasileiro de dólar contra real, nós temos dois motivos principais para a alta do dólar, que é basicamente o cenário externo, onde há um fluxo muito positivo para o dólar, talvez para aproveitar taxas de juros mais altas em treasuries americanos. E número 2, nós temos uma situação interna de Brasil muito negativa em termos de paralisia, né, governamental. O Congresso não aprova mais nada e nós temos um aumento sistemático do déficit. O governo está fazendo das tripas aí, coração, para conseguir fechar o ano respeitando o que os economistas chamam de regra de ouro, né? A impossibilidade de utilizar recursos advindos de venda de títulos, de aumento da dívida, para bancar gastos correntes,
Isso está difícil e fica praticamente impossível para o ano que vem se não houver nenhuma reforma, especialmente reforma de Previdência. E nós temos toda a incerteza envolvendo as eleições, né? Então, dois motivos muito fortes aí para um fluxo de saída de recursos do Brasil, alta do dólar frente ao real. No curtíssimo prazo, pelo sinal dado hoje, talvez tenhamos algum topinho intermediário formado, mas não há nenhuma sinalização gráfica aqui para mudança dessa tendência e tampouco uma mudança de fatores comentados, né, tanto internacionais quanto brasileiros. Então, apesar de um sinal de possível topo de curtíssimo prazo, não há sinalização de mudança nessa tendência de alta do dólar frente ao real. Nós mantemos o Ibovespa preso dentro de uma congestão, enquanto o EWZ, até pelo efeito do dólar, testa novamente uma zona de suporte muito importante aí na faixa de 42 dólares, fechando exatamente em cima desse patamar. Uma perda seria um sinal bastante negativo para o EWZ, né? Isso sugere que há uma expectativa ainda positiva em relação à manutenção da recuperação da economia brasileira, da produção de resultados melhores das empresas. A economia vai demonstrando alguns sinais, né, de fato, de pegar mais tração nessa recuperação depois da maior crise da nossa história, pelo menos nos últimos 100 anos. Mas, né, há um fluxo cambial aí mais complicado, e isso é apresentado no EWZ. Então, por enquanto, segurou aqui nos 42, não seria um sinal positivo, mesmo levando em consideração o efeito dólar, a perda de 42 do EWZ, o ETF de Brasil. Ok? Exatamente, Luiz Vargas. Ele fez aí um fundo na faixa de 41,60 a 41,90. Ok? Vamos dar uma olhada aí como é que vai reagindo ainda o Facebook, né? Tivemos aí agora a manutenção desse preço aí por volta de 165, desculpe, 167,30, 167,40. Então já falamos sobre questão de situação do mercado americano, juros internacionais, fluxo cambial, que envolve um fluxo mundial, não é só no Brasil, né, que o dólar está se valorizando, e o impacto na Bolsa brasileira. Muito obrigado pela atenção de todos e até a próxima. Um grande abraço. Tchau, tchau.